Boa tarde, tudo bem? Como é que estamos aí? Fizeram as atividades de ontem de Química, agora nós voltamos com atividades de Física, também relativas à segunda avaliação. Esta atividade é do capítulo 9, a página 140 e 141. Estamos pegando a primeira atividade. Nós estudamos nesse capítulo 9 as forças. Então a gente viu, principalmente a parte que envolve cálculos, que nós temos forças de mesma direção, de mesmos sentidos, que são forças paralelas, forças de mesma direção, mesmos e sentidos opostos, forças também consideradas paralelas, e temos aqui as forças perpendiculares entre si, que são aquelas forças que a gente trabalha com um ângulo de 90 graus. Vimos também que forças com direções diferentes e ângulos diferentes de 30 graus, a gente trabalha pelo método do paralelogramo, que é apenas através de figuras. No nosso exercício aqui, nós não tivemos esse caso do método do paralelogramo, tivemos apenas forças envolvendo cálculos. Então eu vou dar aqui algumas orientações para vocês fazerem as atividades deste capítulo. A primeira questão, página 140, gente, nós temos aí letras A, B e C, cada uma a gente tem um bloco e a aplicação de umas forças. Vocês observem que na letra A, as forças estão tudo para a direita, na letra B, as forças estão para a direita, embora sendo aplicada uma de um lado e outra do outro, mas tem o mesmo sentido e a mesma direção. Então esse caso aqui é interessante, às vezes parece até uma pegadinha, porque um mesmo corpo pode receber forças em seus lados opostos, mas que esta força tem a mesma direção e o mesmo sentido. Por exemplo, o carrinho de mão. Uma pessoa pode puxar o carrinho de mão de um lado e o outro pode empurrar o carrinho de mão atrás. Então, nesse caso aí, as forças estão sendo aplicadas em lados opostos, mas elas vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Isso é o que acontece aqui com a nossa letra B. E na letra C, a gente tem forças de mesma direção e sentidos contrários. Vocês têm que observar sempre a pontinha da seta, que é ela que indica o sentido da força. Aí vocês vão calcular, nesses casos aqui, vocês vão calcular o módulo da força resultante de cada uma deles. Na questão 2, a gente diz o seguinte: suponha que cada bloco da questão anterior tem uma massa de 5 kg. Qual seria o valor da aceleração? Então aí vocês vão ter que responder primeiro a questão 1, vão obter o módulo da força, e esse módulo da força vocês vão usar com a aceleração que nós temos, aliás, com a massa que nós temos aqui de cada bloco de 5 kg. Então será 5 kg para os blocos A, B e C. E aí o que vai variar vai ser a força resultante. Sendo que nós sabemos aqui, nós vamos usar a força é igual a massa dividido pela aceleração. Então sempre vai ser dividido o valor da força que você encontrar nos 3 casos, em cada um vai ser dividido por 5, que é a massa de todos eles. Na terceira questão aqui, a gente diz que duas forças de mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto atuam sobre um corpo de 2 kg. Quanto é o valor da aceleração desse corpo e dessas condições? Então, qual o valor aí? Então, gente, nesse caso aí, a massa é 2 kg, mas as forças aí, elas têm mesma direção e sentidos opostos. Então, é uma questão que não envolve cálculo, envolve interpretação. Essa questão 4 está exatamente associada a isso que eu coloquei aqui. Ela diz o seguinte, que nós temos uma força de 12 N e outra 16 N. Aí pega as resultantes dela no seguinte caso, na letra A. Elas são
paralelas e de mesmo sentido. Então, quando elas são paralelas e de mesmo sentido, nós vamos somar, né? Na letra B, elas são paralelas e de sentidos opostos. Aí nós vamos subtrair. E são perpendiculares entre si, nós vamos usar o teorema de Pitágoras, aplicando essa expressãozinha que R ao quadrado, que é a força que nós vamos procurar, vai ser igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Como nós vamos ter esses valores aqui, nós vamos pegar o valor da força F1, aqui o da força F2, elevar ao quadrado, vamos obter o resultado, somar, colocar dentro do radical, eliminar esse 2 aqui, deixar só o R, colocando o radical lá na soma das duas forças e, por último, nós vamos extrair a raiz quadrada, que será o resultado da força resultante. Na quinta questão, qual é a lei que explica aqui é a lei que explica o movimento dessa figura aí, né? Ela está relacionada a uma das leis do estudo do movimento, nós estamos aí, que foram as 3 leis de Newton, né? Então, no caso, está associada a uma delas. Na sexta questão aqui também é uma questão teórica, né? Porque é mais fácil para um movimento de uma bola de tênis que rola sobre uma mesa do que a de uma bola de boliche, né? Então aí vai ser problemas de massas, né? Também interpretativo. A questão 7 também é interpretativa, a questão 8 também é teórica, né? A questão 9, nós já temos aqui envolvendo números, que diz que um jogador chuta uma bola de meio quilo de massa aplicando uma força de 100 N, desprezando-se o atrito e a resistência do ar, qual a aceleração que ela transmite. Então, vocês vão calcular a aceleração. Aqui nós temos a força e nós temos a massa. Então, a aceleração seria igual a força vezes a massa. Na 10ª questão, nós temos uma massa de 700 kg e temos uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. E pede-se a força resultante. Então, força igual a massa vezes a aceleração. Vocês vão aplicar aí essa fórmula aí da segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes a aceleração. A 11ª questão também é teórica, né? Quais são as forças que agem sobre uma pessoa sentada numa cadeira? Vai agir 2 forças. Uma força peso, que é a força do peso da pessoa vai fazer sobre a cadeira, e, consequentemente, a força de reação que a cadeira vai fazer sobre o corpo. Essa força, praticamente, a gente não reconhece ela, mas ela existe. Ela é a força que vai garantir, que vai sustentar o seu peso. Se essa cadeira não tivesse essa força, fosse uma força menor, por exemplo, ela iria se quebrar. Então, ela existe e realmente atua, embora não seja fácil de se perceber. Na questão 12, vocês vão marcar a opção correta. Na questão 13, vocês vão explicar por que as forças é uma grandeza vetorial e vão dar mais outros 2 exemplos de grandezas vetoriais. São essas grandezas mesmo que a gente vem estudando aí, gente. Vocês vão encontrar mais 2 exemplos. O que é a grandeza? A grandeza é tudo aquilo que a gente vem estudando, que nem a força, a aceleração, a velocidade, né? Isso aí tudo são exemplos de grandeza. O tempo também é uma grandeza, tudo aquilo que se pode medir. Essa questão 14, a gente tem aquele caso interessante, né, do cabo de guerra. Aqui a gente tem 3 garotos para um lado, 3 para outro, a gente tem as forças que agem para um lado e as forças que agem para outro. Então vocês vão somar as forças que agem para a direita, depois vocês somam as que agem para a esquerda, aí vocês vão subtrair e tirar a força resultante. Depois que vocês encontrar a força resultante, vocês vão dizer qual o sentido dela, se é para a direita ou para a esquerda. Na 15ª questão, diz aqui que 2 carrinhos de supermercado com massa de 10 kg e outro com massa de 15 kg são empurrados com forças horizontais iguais. Qual dos carros adquire maior velocidade? Então a força aplicada, gente, é a mesma, o que vai mudar aí é a massa dos corpos. Aí qual deles teria? Também é uma questão interpretativa, resposta teórica. A mesma coisa acontece aqui na questão 16, vocês vão responder.
baseado numa das leis de Newton. Na 17ª questão, também vocês não têm cálculo aqui, mas diz o seguinte: imagine duas pessoas andando de patins. Se uma delas pede à outra que lhe dê um empurrãozinho, o que acontece? As duas se deslocam ou apenas uma delas? Qual é o sentido do deslocamento? Então vocês vão dizer primeiro, responder, dizer se as duas ou só uma, e depois o sentido do deslocamento. A 18ª questão aqui nós temos a aplicação do Teorema de Pitágoras. Nós temos duas forças aqui, onde uma de 6 newton e outra de 8 newton, né? Formando um ângulo de 90 graus. Então, tanto faz a questão dizer que as forças são perpendiculares, como dizer que formam um ângulo de 90 graus. A resolução será pelo Teorema de Pitágoras. Então, o enunciado da questão pode dizer, são forças perpendiculares, ou pode dizer que formam um ângulo de 90 graus. A 19ª questão aqui, vocês têm uma figurazinha, e nessa figura aí vocês vão responder essas perguntas sobre elas, né? Primeiro dizendo assim, como se chama o instrumento apontado pela seta vermelha, que às vezes o instrumento está aí, que é o instrumento para medir a força, né? Nós já vimos o nome dele aí, no caso é o dinamômetro. E como se chama a força indicada por F2, que se opõe ao movimento do bloco, né? A força F2 aqui é aquela força que fica embaixo, que na verdade é a força de atrito, que é uma força feita pela superfície dos materiais. Quanto mais áspero for, maior será essa força, quanto mais liso, menor será essa força. Que relação existe entre a força F1 e a força F2 para o bloco começar a se mover? Também teórica, aí vocês vão explicar a relação que existe entre as duas forças. A questão 20, vocês vão responder aí no caderno, responder aí as questões afirmativas verdadeiras, né? Só precisa responder as verdadeiras, as outras são as falsas, né? Sempre esse autor aqui não pede para a gente responder V ou F, ele pede para responder apenas identificar as opções verdadeiras. Então, gente, é só isso mesmo que eu queria trazer para vocês, só essas orientações. Na próxima semana que a gente trabalha novos conteúdos, tanto de química como de física. Então, espero que vocês tenham feito os de química, se não fizeram ainda, concluem, porque eu sei que tem também as atividades de outros professores, e que façam os de física, porque, na verdade, esse é um tempo que vocês, é um momento, né, que vocês têm mais disposições para responder essas atividades, porque tem mais tempo, não estão vindo ao colégio assistir aula presencial, então à tarde mesmo dá tempo de você assistir o vídeo e já ir fazendo algumas atividades. E fora isso tem o horário da noite, o horário da manhã, para não deixar acumular. Quando a gente voltar com as aulas presenciais, sabemos que vai ser um pouco corrido, embora a gente tenha que ter o cuidado para não atropelar, não precipitar o nosso trabalho, a aprendizagem de vocês, mas de qualquer forma vai ser mais puxado e a gente vai ter menos tempo. Isso é bom vocês ir fazendo logo essas atividades, apesar de que nós só vamos corrigir elas em aulas presenciais quando a gente voltar. Então por hoje é só e até a próxima aula.